pessoas da comunidade do povo de Israel que tinham crido em Jesus e que, por razões diversas, às vezes razões de natureza econômico-financeira, oportunidade de trabalho, ou às vezes circunstâncias que simplesmente chegaram e determinaram a mudança ou o afastamento da pessoa do seu chão local na expectativa de encontrar alguma situação adiante em algum outro lugar que fosse mais favorável. Em razão dessas motivações, muitos deles foram para Galácia, para o Ponto, para Capadócia, para Bitínia, para Ásia Menor, as regiões hoje da Turquia e de vários outros lugares onde havia mercados com muita oferta de trabalho, de emprego, de recursos, e eles ali se instalaram. Alguns já foram para esses lugares crendo em Jesus. Outros foram para esses lugares e lá tiveram a sua experiência de encontro com Deus. E ele diz, na sua primeira epístola, número 1, que essas pessoas não deveriam jamais deixar de se sentirem forasteiras. Não apenas em relação ao chão pátrio, que é o de menos, isso é tolice, mas, sobretudo, como forasteiros e peregrinos sobre a face da terra. Porque se a gente perde essa noção, aí a gente perde tudo que dizem que a gente perdeu. Mas enquanto a gente não perde essa noção, a gente não perde nada. Peregrino não perde nada. Só quem perde nesta vida é quem não é peregrino. O peregrino que vai andando naquele espírito desinstalado que Jesus propôs em Lucas no capítulo 10, que não leva alforje, não leva roupa sobressalente, não leva mala grande, não leva nada, leva o mínimo, leva coisa nenhuma, leva apenas a graça de Deus em abundância, leva a ousadia de orar pelos doentes, de orar pelos leprosos, de orar pelos aflitos, de chegar nos lares desconhecidos e dizer: Pai seja nesta casa, de expelir os espíritos maus e andar na graça de Deus em todo o chão da vida. Quem tem esse espírito e mantém essa consciência de ser um peregrino e forasteiro, não em relação ao Brasil, nos Estados Unidos, mas na terra, aquele que sabe que o seu lar transcende a tudo isso, a todas as crises de todos os mercados, a todas as recessões, ao ruimento de qualquer que seja o império, aquele que não anda iludido, que não anda enganado, que não anda focando em miragens, que não anda se impressionando com as materialidades que o ladrão escava e rouba, que a traça corrói, que o ferrugem destrói, aquele que, ao contrário, mantém o seu tesouro nos lugares elevados e mantém o seu olhar fixado na eternidade, esse carrega o seu tesouro no coração. E esse nunca perde nada. É por isso que na primeira epístola de Pedro, ele trata de questões cruciais, como, por exemplo, o indivíduo numa terra distante com um mau patrão, tratado como escravo no subemprego. O indivíduo na terra distante e tendo que receber a perseguição do preconceito. O indivíduo na terra distante e obtendo um tratamento que o diferencia para baixo. O indivíduo na terra distante que tem que lidar com um governo que não é o dele, com coisas com as quais ele não concorda, que pagando o tributo, honrando ao rei, fazendo tudo o que tem que fazer na terra distante. Na terra distante, tendo que manter a família unida, por isso a preocupação de Pedro também passa pela família. Ele manda os maridos tratarem as esposas com todo carinho, como a parte mais frágil, com toda a dignidade, decência, honra, com toda a vontade de levar no colo, de tratar bem. E mais do que isso, manda que as mulheres não fiquem impressionadas na terra distante, com os adereços, nem com as plasticidades ilusivas, mas ao contrário, mantenham no coração o tesouro que perdura, que não se corrompe, que se mantém. Manda que na relação com o empregado, você que prosperou aí,
Seja um indivíduo sempre generoso e carinhoso, lembrando-se que você já foi tratado como estrangeiro muitas vezes, como um exilado do seu país por causa de necessidades econômicas ou de desejo de prosperidade. Manda que aquele que está na situação do subemprego ou trabalhando quase como um escravo, faça isso como quem trata devocionalmente a tudo, olhando para o patrão como quem olha para um instrumento de Deus, seja esse indivíduo bom ou mau, e diz, olha, aprendam com Jesus, que deu a cara forte para o tranco, que não se acovardou ante as dificuldades, que não se encolheu frente à rejeição. Ao contrário, o que vocês não têm que jamais sofrer na dispersão é como alguém que se mete nos negócios de outrem, como alguém que se corrompe, como alguém que se dissolve, que cai na dissolução, como alguém que se deixa impressionar pelo ouro ou pela prata, ou pelos tesouros imediatos. Mas Pedro diz, não esqueçam que vocês foram comprados, não por dólar, nem por ouro, nem prata, e nem tampouco a esperança de vocês se funda ou se calca nessas coisas passageiras e ilusivas. Ao contrário, vocês foram comprados pelo sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, com efeito oculto durante muitas gerações, mas agora manifesto, explicitado como valor eterno, para que aquele que ganhe essa marca e ande selado com este selo de consciência e de fé, caminhe em qualquer chão, em qualquer modelo econômico, em qualquer sistema financeiro, em qualquer país, em qualquer hora do tempo ou da vida, sem perder nada. E é bom a gente se preparar para isso, porque quem não estiver preparado para isso ainda vai levar muito susto nesta vida. Agora esse chacoalharzinho suave que está acontecendo. Hoje a minha neta Helena e a Adriana estavam conversando uma com a outra e viraram para mim e me perguntaram, vovô, o que você acha que aconteceria com a Terra se hoje, no dia de hoje, todas as televisões do mundo parassem de transmitir, todos os computadores também? Aí eu falei, primeiro iria haver um grande caos no planeta, porque os que são filhos dessa geração televisiva não sabem nem o que fazer sem esse entretenimento, sem esse quadrado de cristal, sem essa bruxaria eletrônica para nos manter ocupados. Meu Deus, e o que ia ter de mulher apanhando, de mulher com TPM perenizada, ou de brigas e discussões onde antes estava todo mundo no seu quarto, no seu sarcófago, olhando para a sua bola de cristal da sua feitiçaria eletrônica no seu próprio canal, agora tendo que se tratarem uns aos outros e tendo que lidar com o tédio que permeia essas relações familiares entre gente que come junto, bebe junto, tem o mesmo nome, mas são desconhecidos. Sem a TV, primeiro o caos iria se instalar, os indivíduos não sabem viver sem isso. Eu estava dizendo à minha netinha que a primeira vez que eu vi televisão na vida eu tinha 10 anos de idade. A TV não fez a menor falta na minha infância. Eu não consigo nem imaginar como é a infância de uma criança que cresce olhando para uma televisão ao invés de olhar para a mangueira, subir em coqueiro, se ralar, se estrupiar inteiro de saúde. A outra coisa que eles perguntaram foi o computador. Eu falei, olha, num país especialmente como os Estados Unidos, em que as pessoas desaprenderam a fazer conta num caixa de supermercado, ou em qualquer outra coisa, você sabe do que eu estou falando. Se você às vezes quer ajudar num caixa como você faz no Brasil, para receber um troco redondinho, custa $32, você bota 52 para receber 30 redondo, eles te devolvem, porque não sabem nem o que é isso, não sabem nem fazer essa conta. Acostumados nessas máquinas. Se isso para, meu Deus, é morte, é vandalismo generalizado,
porque a Terra não sabe existir sem essas coisas. O que eu estava dizendo é o que está acontecendo agora ainda é uma tremida suave, a gente tem que se preparar, a gente tem que aprender a fazer conta de novo, a gente tem que aprender a ter o lápis atrás da orelha para calcular outra vez, a gente vai ter que aprender a trocar, a gente vai ter que aprender a se virar. Pode ser que essas coisas que eu esteja dizendo agora não aconteçam de modo imediato, que leve anos, mas quem não se preparar e não preparar seus filhos para esse embate, tanto vai sofrer em si mesmo, como sofrerá muito, ao ver aqueles que ama não estarem preparados para aquilo que em gerações passadas era a coisa mais natural e simples do mundo, e essa geração não sabe como é. Agora, se você não mantiver, não guardar no coração essa consciência de que você é forasteiro, de uma pátria celestial, que no máximo você está vivendo como um colonizador de Deus neste mundo, uma colônia passageira também, porque você está voltando para a sua pátria. Se você não tiver essa consciência, tudo que você perder, você perdeu, como todo mundo à sua volta. E em segundo lugar, se você não tiver a consciência de que isso é só o começo, e que é melhor a gente se preparar, quem puder trabalhe firme e duro, guarde o que puder com sabedoria e sem usura, sem avareza e sem ansiedades adoecidas, mas com bom senso. Quem não fizer isso pode vir a sofrer ainda extremamente mais. Então a primeira palavra que eu quero dizer hoje é essa palavra do apóstolo Pedro. E dizer, conforme nos diz Hebreus, que isso tudo ainda é completamente leve. A gente não tem que ficar impressionado, porque o escritor de Hebreus, também escrevendo a um grupo de pessoas que tinham esquecido que eram peregrinos, que eram hebreus sobre a face da terra, que eram andarilhos, aipuru, aquele que anda, que cruza caminhos, que não se instala em definitivo, mas que se mantém num processo existencial transitivo, de crescimento contínuo, o que se diz é algo extremamente forte e significativo quando se avisa que as coisas frequentemente podem ficar muito mais difíceis do que as pessoas tinham sequer jamais imaginado como era ou como seria. Aqui no capítulo 10 de Hebreus diz: lembrai-vos, verso 32, lembrai-vos dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ou seja, ora vocês mesmos sendo espetáculo de opróbrio ou de tribulações, de dificuldades, ou, em outras ocasiões, pela solidariedade, pela coparticipação, por simplesmente estarem presentes num ambiente onde isso se generaliza e se torna comum a todos, ainda que não seja algo específico contra a pessoa. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, ou como dizem muitas versões, tendo ciência de possuirdes a vós mesmos como patrimônio superior e durável. Ou seja, o que vocês perdem fora de vocês é tolice. O patrimônio de vocês são vocês mesmos. Está plantado em vocês. Esse é um tesouro que não é verificável com olhos externos. Do ponto de vista externo, vocês são as coisas que não são os que esfregam o pão, o chão molhado, o pano molhado no chão, são vocês os que cortam as gramas, são vocês os que pintam as casas, são vocês os que fazem house cleaning, são vocês os que estão aí fazendo os trabalhos menores desta vida. Quem olha de fora vê um espetáculo,
Como é que essa pessoa sai lá da terra dela para vir aqui fazer isso? E alguns ainda são maltratados. Eu, ao todo, fora as centenas de vezes que estive nos Estados Unidos, mas se eu somar apenas o tempo das minhas 2 residências na Califórnia e na Flórida, eu morei 6 anos aí. Se eu fosse somar o tempo todo que eu já estive aí andando, pregando e lidando, eu passei muitos anos na América. E atendi todo tipo de gente na América, brasileiros, brasileiras, hispanos, gente de outros países, de países europeus, americanos para todo lado. E eu verificava uma coisa interessante, como o estrangeiro chega em qualquer país, e eu estou me referindo agora aos Estados Unidos, e longe do pai, da mãe, do avô, da avó, da cultura dele, de tudo mais que antes o prendia e enraizava, muita gente surta, muita gente fica sem chão. Aí eu vi muita menina linda brasileira, criada aqui nas igrejas, cantava em corais, filhos de pastor, irmão de pastor, primo de pastor, gente ligada às igrejas e que me procuravam aí, mas aqui eu me refiro especialmente às moças, de ver como algumas perderam a cabeça por completo. Começaram a fazer nos Estados Unidos o que não se podia nem sonhar que elas fossem fazer, de se entregar das maneiras mais loucas e sofrer imensamente depois as consequências, sem nem bem se reconhecerem, porque faltava enraizamento. E tem gente que é usada, abusada, vai virando espetáculo trágico mesmo. Aqui não é o caso. São pessoas que mantêm a consciência, mas são maltratadas. Ou que experimentam a coparticipação na circunstância difícil que esteja cometendo o lugar. E ele prossegue e diz: vocês não só experimentaram isso, mas não ficaram amargurados. Ao contrário, vocês foram capazes de manter a compaixão viva dentro de vocês. Vocês se compadeceram dos encarcerados, dos limitados, dos totalmente acachapados pela vida, pelos impotentes até a totalidade, e aceitaram com alegria o espólio, a perda, a tomada dos vossos bens. Por quê? Por causa de uma ciência, de um conhecimento, de um entendimento, fruto da fé, que garante ao coração de que nós podemos ser o nosso próprio tesouro, conquanto eu seja esse vasinho de barro, conquanto para os homens eu seja um espetáculo de perplexidade, mas eu estou carregando um tesouro eterno. Eu me possuo como bem diante de Deus, louvado seja o nome dele. E isto que eu carrego não tem crise econômica, nem circunstância financeira, nem contingência social, ou recessão, ou qualquer que seja o poder ou dimensão com capacidade de arrancar de mim, se eu continuar com os meus olhos fitos, sabendo que o meu tesouro está nos céus e que eu já sou habitado pelo meu bem maior. Meu bem maior não está fora de mim, não está em nenhuma poupança externa a mim, não cabe em nada que não seja exatamente o meu próprio coração. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Confiança, perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, e a vontade de Deus é para ser feita em todo lugar, sobretudo no ambiente da contradição, como dizem os salmistas, naqueles salmos lindos que dizem: eu entoarei louvores ao teu nome no meio da congregação dos muitos deuses e no meio dos povos, é aí que eu vou glorificar o teu nome, em perseverança, fazendo a vontade de Deus, alcançando a promessa, que não são 2 casas nos Estados Unidos, nem 3,
nem guardar muito dinheiro para comprar imóveis na sua terra natal no Brasil. Isso tudo é contingencial, circunstancial. Se der, deu. Se não der, não esqueça que a promessa é outra. A promessa tem a ver com bens eternos. A promessa tem a ver com crescer no entendimento que não cessa. A promessa é paz que excede a todo entendimento. A promessa é ser guardado no amor de Deus e não carregar na mente medo de natureza alguma, não se amedrontar com as alturas, nem com as profundidades, nem com os abismos, nem com as larguras, nem com os comprimentos, nem com os anjos, nem com os demônios, nem com os OVNIs, nem com as outras criaturas, nem com os achados, nem com as descobertas, nem com coisa alguma, nem com catástrofes e nem com cataclismas. Porque não há nada que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a promessa, essa é a minha perseverança e a sua também, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A única coisa que de fato interessa no fim de tudo é a conservação da alma. O que adianta você ir para a América, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou para qualquer outro lugar. O interesse da palavra viva de Deus é a conservação do meu ser. Jesus disse que, se for necessário, que eu arranque um dos meus olhos e jogue fora, corte um dos meus braços, ou corte a ambos, ou as mãos, ou as pernas, ou os pés. O importante é eu entrar inteiro na vida, porque o braço é meu, mas não sou eu, o olho é meu, mas não sou eu, a perna é minha, mas não sou eu. O que eu tenho, mas eu não sou o que eu tenho, eu sou o que eu sou. E é esse ser que tem que entrar inteiro. Nada vai se justificar na minha vida se a minha alma for destruída, ou for puída, ou for visitada pela corrupção crescente. O que eu vou dizer em troca? Que eu consegui o quê? Que eu conquistei o quê? Qual é o álibi que eu terei com a justificativa? Se Jesus disse que é melhor arrancar o olho, jogar fora, cortar o braço, cortar as pernas, para entrar inteiro. O que eu vou dizer? Senhor, preservei meus braços, meus olhos, minhas pernas, preservei isso tudo, agora eu não sei mais nem quem sou eu. O que importa é a preservação da alma. Isso em relação a tudo. Não apenas aquilo que os cristãos chamam de ambiente secular. Tem gente que diz, não, no ambiente secular eu me controlo. Agora eu não me seguro, é no ministério. Aí o indivíduo vai para o tal do ministério, achando que é uma coisa diferente do que trabalhar na IBM, na Microsoft, na Google, ou no Walmart, ou em qualquer outro lugar, e não tem diferença nenhuma, é até pior. É interessante que as estatísticas mostram que, especialmente os funcionários cristãos das chamadas para-eclesiásticas, das ONGs cristãs, das missões cristãs, em geral, a maioria deles fica tão saturado do tema e do assunto que não se congrega mais em igreja nenhuma, em grupo nenhum, porque eles não têm mais paciência nem para cultuar. Passa o dia falando de Deus, respondendo sobre Deus, secretários de Deus, enchem a paciência, não querem mais nada, com coisa nenhuma, e vão ficando drenados, supostamente por causa do ministério. Os únicos ateus que eu de fato conheci na vida até hoje são pastores, padres, sacerdotes, bispos, apóstolos.
É esse pessoal que vai para culto todo dia, que lê Bíblia e prega, e enquanto está orando está pensando na arrecadação, se vai dar para pagar as coisas. Enquanto está aqui cantando, olha e fica checando se o presbítero, o diácono, ou o líder, ou o mentor, ou a pessoa do louvor está presente ou não está. Enfim, fazendo todas as gestões. E aí depois ele descansa de Deus, da Bíblia, de louvor, de tudo durante a vida, durante a existência, porque ele já cumpre essa cota desse culto profissional para viver essa experiência existencial do ateu emocional, do indivíduo que vive falando de Deus, com Deus nos lábios, mas o coração longe, longe, longe de Deus. Então, ministério é uma máquina de triturar almas. É por isso que aqui em Hebreus se manda que as pessoas obedeçam os seus guias na fé enquanto eles estiverem ensinando a verdade do Evangelho, e a eles se submetam com bom coração e com alegria, para que o trabalho deles não seja penoso e doído, porque eles velam pelas vossas almas. E é nesse momento que eu queria falar um pouco sobre o meu querido irmão e amigo Adailton, que esteve entre vocês esses anos todos velando por almas, cuidando de pessoas, recebendo um testemunho unânime. Aqui, aí, todo mundo que com ele convive e que me diz alguma coisa sobre o Adailton só me fala coisas lindas e maravilhosas. O pouco que eu pude ouvir dele tenha sido aqui na minha casa, sentado numa cadeira aqui a 4 metros de distância de onde eu estou, junto com outro grupo de mentores do caminho, ou tenha sido por e-mail, ou tenha sido ao telefone, mas o pouco que eu amealhei, que eu coletei nesses nossos encontros, me fizeram muito bem ao coração e me animaram imensamente. E eu entendo exatamente a dor do Adailton, deixando, por uma questão de consciência, de decisão em fé, por decisão, essa sim, estritamente ministerial, que não tem nada a ver com conforto, nem com estabilidades humanas, mas com uma certeza fina, precisa da indicação de Deus sobre o que fazer. Eu entendo, porque eu já estive nessa situação algumas vezes. A primeira vez eu era muito novinho. Eu estava pastoreando junto com meu pai na cidade de Manaus, a igreja que lá já existia, mas existia muito mais como templo do que como ajuntamento humano. Como ajuntamento, ela era considerada naquele tempo um cemitério de pastores. Quem ia para lá caía na cova ministerial, porque era um horror. E a gente começou a pregar e muita gente foi se convertendo. Depois de alguns anos nós éramos milhares. E eu fiquei com meu pai ali 7 anos. E depois de 7 anos, não por qualquer razão, mas apenas por um molestar do Espírito de Deus no meu coração, eu ganhei a convicção de que eu precisava sair de Manaus e me mudar para a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, apenas para facilitar o meu convívio com a minha família, pelo fato de que àquela altura eu já estava viajando demais, tendo que sair de Manaus já 2 vezes por semana, algumas ocasiões, num tempo em que as viagens de Manaus demoravam no mínimo 17 horas para você ir a Porto Alegre, era mais fácil ir a Portugal. E isso foi ficando muito difícil. E contra tudo em mim, que amava aquele povo queridíssimo, meus filhos na fé, a maioria dos quais eu tinha parido no Evangelho com todo amor e dedicação, vendo milhares deles e o que estava acontecendo naquela cidade inteira que estava vivendo um momento éfeso, aquele de Atos 19, com aquele impacto do Espírito de Deus. E mais do que isso, deixar meu pai, minha mãe, minhas irmãs, uma família unidíssima, e ir
para um lugar onde eu tinha os meus amigos queridos, onde eu já tinha vivido, mas que o lugar em si não me dizia nada. Eu estava indo exclusivamente movido pela certeza de Deus na minha consciência. E é tão difícil quando você tem que fazer essas saídas. Quando o indivíduo está saindo tomado de outras motivações, ou carregado de ilusões sobre o futuro, é extremamente mais fácil ele dar aquelas choradinhas suaves, mas lá no coração ele está dizendo: Senhor, consola esses irmãos, porque eu estou indo para onde eu quero. Não é o caso do Adailton, não era o meu caso. Em mim doeu até o fim, e doeu anos depois. Uma outra ocasião, depois de ter pastoreado durante alguns anos a Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói, após ir de Manaus para Niterói, eu vi que não dava agora para conciliar mais o trabalho gigantesco que a Vinde fazia no Brasil inteiro, e eu tendo que viajar 4, 5 vezes na semana, voltando para casa porque não queria dormir longe de casa, os sacrifícios eram enormes, saindo de madrugada, voltando de madrugada para orar com os filhos, para tomar um café da manhã com eles no dia seguinte, saindo de novo, anos e anos e anos, e àquela altura ficou já inviável fazer aquilo e ainda pregar 4 vezes por semana num lugar, numa igreja local, atender 40, 50 pessoas no atendimento pastoral, presidir reuniões, tomar decisões, enquanto a Vindes não parava de crescer e se expandir pelo Brasil todo. E aí chegou uma hora que eu tive que fazer uma decisão contra o meu coração. Uma banda deles sangrava, porque eu amava aqueles irmãos queridos e a experiência do cuidado local, daquela mentoria local daquele grupo de pessoas. E foi tão difícil, doeu muito. O interessante em ambos os lugares é que você deixa para trás uma quantidade enorme de pessoas orando por você, amando você. Mas também ficam alguns magoados, amargurados, chateados. Ficam se sentindo meio traídos, alguns ficam se sentindo órfãos, como se estivessem sendo trocados. Alguns ficam com aquela síndrome da esposa ferida, que está vendo um marido que teve tempos e anos tão maravilhosos com a gente, de repente, sem explicação, disse que estava indo para um outro lugar. Aí se instala uma dor. E eu já fui vítima dessas dores também. De gente que você sabe que ama você, mas que tratam você malzinho no processo, que dão indiretas, está me deixando, e você sabe que é uma alfinetada. Alguns até ficam querendo saber se o cara vai ganhar mais, se está se dando bem, o que vai acontecer com ele. E às vezes isso dói lá dentro, porque você fica dizendo: meu Deus, se esse bobinho soubesse como eu sou apaixonado por ele, por todos os outros, e que eu estou aqui apenas ouvindo a tua voz. E como hebreu, como forasteiro e peregrino, do mesmo modo como um dia eu vim para cá, eu estou indo para um outro, aonde eu não sei quanto tempo ficarei, porque nenhum de nós tem controle sobre nada. Jesus disse que a gente não tem controle nem sobre o próximo meio metro de passo da gente, nem sobre o próximo côvado de andar, quanto mais sobre os destinos da vida. E também eu entendo completamente o seu lado, que é alguém que ama tanto o Adailton e que foi ajudado por ele e que está sentindo essa dor aí. Não fique preocupado. Você lembra o que foi que Jesus disse aos apóstolos no Evangelho de João, depois do capítulo 13, 14, 15? Ele chega ao ponto, naquela despedida, de dizer: convém-vos que eu vá. Existem horas na vida em que a melhor coisa que pode acontecer a um grupo de irmãos é que aquele que os gerou, que os pariu, que deu a eles a luz em Cristo, seja retirado. Porque ele deixa de ser o gargalo
deixa de ser, às vezes, uma referência poderosa demais, que frequentemente inibe determinados outros dons e crescimentos, por mais que a pessoa tente. E aí não tem nada a ver com Adailton, como não tem nada a ver comigo. Quem convive comigo sabe que eu não sou centralizador sob hipótese alguma. Tem gente que fica pensando que eu centralizo tudo. Eu não gosto de centralizar, até por amor a mim mesmo, por respeito a mim mesmo, porque a vida fica horrível quando você centraliza tudo. Eu já passei dessa fase anos atrás. Se eu encontrar um bom delegado, ou seja, um indivíduo que receba delegação, eu vou delegando, e se ele for bom, ele sabe que pode ir tocando tudo. E se ele andar conforme o meu espírito, naquele espírito de Paulo em relação a Timóteo, ou em relação a Epáfras, Epafrodito, eis que eu vos envio o irmão que representa a minha alma. Se ele for leal a essa visão, ele de mim tem liberdades infinitas. Não precisa me dar relatório, não precisa me dizer nada. O Marcelo está aí ao lado de vocês, caminhando comigo já há algum tempo. Ele pode dizer quantas vezes eu pergunto para querer saber como é que as coisas foram. Eu sempre acho que quando está tudo bem, está tudo bem, porque quando alguma coisa dá ruim, sempre me procuram. Então, quando não me procuram, está tudo bem. E eu estou acostumado com isso há 30 e tantos anos, quase 40. Eu relaxo geral. Então, o nosso querido Adailton está aí saindo com o coração cheio de expectativas em relação a quem fica, em relação a que todos continuem crescendo, a que não haja nenhuma desmobilização, e na perspectiva de que, ao contrário, de que ele volte aí muitas vezes, e cada vez que ele volte ele seja surpreendido com as coisas boas que entre vocês estejam se realizando dentro e fora. E aí eu tenho uma outra palavra, e essa tem a ver com o nosso querido Jota, o Joel Júnior, a quem eu não tive ainda o privilégio de abraçar, embora nós estejamos conversando por e-mail, especialmente nos primeiros anos, conversamos bem mais, quando ele estava vivendo os processos profundos, viscerais, sérios, sóbrios, doídos, que ele viveu e está vivendo, em razão das decisões radicais que tomou, não de modo leviano, mas ponderado, colocando tudo em oração diante de Deus, com muita tranquilidade, desejo de acertar, mas que o colocaram num ambiente de decisões sérias, muito, muito doídas. E a esse irmão amado, o Jota, eu desejo que vocês todos abracem e acolham o Jota com todo o amor e o unjam com toda a alegria fraterna, com toda essa inclusão, e que vocês continuem andando no mesmo espírito e que nunca façam comparações. O Adailton, o Jota é o Jota. O Senhor dá dons conforme lhe apraz a cada um, não para que a mão fique se questionando a respeito da sua dessemelhança em relação ao pé, ao olho, ao ouvido, ao nariz ou qualquer outro órgão ou meio de graça do corpo de Cristo. Cada um é apenas cada um. E por último, eu queria dizer o seguinte: minha última palavra hoje, nessa desconexão total, porque eu só estou falando aquilo que está me vindo ao coração, no desejo de ser pertinente a vocês, queridos amigos na Flórida, e aos queridos amigos que estão me vendo pela VTV em qualquer outro lugar, ou que vão ver a repetição dessa fala na VTV em horário próprio. Eu quero concluir lendo a primeira epístola de João, no capítulo 2, do verso 12 em diante, que diz: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo,
porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. As minhas últimas palavras hoje se dirigem a esses 3 grupos humanos que estão me vendo e ouvindo agora. O primeiro grupo é aquele que João designa aqui como os filhinhos. Somos todos nós. Não era o pessoal jovem da comunidade, ou as criancinhas, ou os bebês, ou os novinhos na fé. Filhinhos somos todos nós, a menos que você não queira ser incluído nas promessas que são feitas aos filhinhos aqui no Evangelho de João. Como, por exemplo, filhinhos meus, não pequeis. Se, porém, todavia, alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso é uma coisa que é dita aos filhinhos. Eu sou filhinho. Eu quero essa advocacia para sempre. Eu quero esse chamado para não pecar, mas com a certeza de que se isto acontecer, eu tenho advogado junto ao Pai, que faz propiciação pelos meus pecados, e não somente pelos meus próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Filhinhos são os do mundo inteiro que queiram ser filhinhos. E aí João diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. São. Designa um estado permanente. Filhinhos, os vossos pecados são perdoados. Não é podem estar, quem sabe estarão, eles são. Essa é a minha maior garantia, não para que eu ande pecando, ao contrário. Se eu sei que os meus pecados são perdoados, paradoxalmente o que se instala em mim não é cinismo, nem dissolução, nem graxa, mas de graça. Se eu sei que os meus pecados são perdoados, me dá o desejo distinto em relação a pecar, me dá aquela vontade enorme de viver sem pecar, não como um ufanista que olha e diga, hoje terminei o dia sem pecar, porque quem faz essa conclusão no fim do dia acabou de pecar. A gente peca de muitos modos, peca sem saber, mas no que diz respeito à consciência, à deliberação, à vontade de não fazer, quanto mais eu sei que os meus pecados são perdoados, mais livres eu vou ficando dele, mais liberto eu vou ficando deles. Então a primeira palavra é para quem não ficou bobo, é para quem não se sente pastor, nem mentor, nem supervisor, nem líder, nem maduro, nem experiente, nem ancião, nem alguém que conhece muitas doutrinas e que passou por muitas igrejas e tem amizades com tantos pregadores importantes. Não é para nenhum desses. É só para quem se sente filhinho. É só para quem ouve aquela oração de Jesus, aquela expressão de alegria, e diz, é comigo e acerca de mim que ele está falando. Graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Quem se sente pequenino diz essa oração, diz respeito a mim, eu sou parte das coisas que não são. Mas, estranhamente, sendo parte das coisas que não são, a mim é dito, os teus pecados são perdoados. Os seus pecados são perdoados. Essa é a grande certeza
que nos dá o Evangelho, não o caminho da graça como instituição. Como instituição, isso é uma banalidade. Só faz sentido se o chão de cada um de nós for o caminho, a verdade e a vida, andando com Jesus. Mas o que se ensina neste ambiente do caminho da graça é justamente isto. Filhinhos, os seus pecados são perdoados. Está feito, está consumado. Não há discussão, não tem diabo para aparecer nessa história, você entendeu? Não tem demônio para aparecer. Os meus pecados são perdoados. Meu escrito de dívida todo foi rasgado e encravado na cruz. Os meus pecados são perdoados. Isso é um estado, uma segurança. Ninguém me arranca disso. E Jesus garantiu. O Pai me trouxe, ninguém arrebatará das minhas mãos. Filhinhos, os vossos pecados são perdoados. Filhinhos, eu vos escrevo, eu vos digo, eu vos falo, eu lhes trago esta garantia, eu vos renovo essa consciência, porque os vossos pecados são perdoados. Ele prossegue, o apóstolo João, falando como um homem idoso, e diz: pais, vocês que tanto geraram filhos fisicamente, biologicamente, como já geraram filhos espiritualmente, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E João também estava se referindo ainda ao remanescente de discípulos que tinham conhecido originalmente a Jesus pregando na Palestina. Os que eram filhos imediatos daquele grupo e que tinham todas as histórias fresquinhas, ou que tinham as memórias dos encontros. E ele está dizendo: olha, vocês que já são mais idosos, vocês que já têm a minha idade, vocês que são mais novos do que eu um pouco, mas vocês que viveram a experiência, ou que a ouviram de primeira mão, que ouviram as palavras ternas daquele cuja boca ecoou no início, dizendo: haja luz, e houve luz, e que agora o ouviram dizendo: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Pais, vocês estão me ouvindo falar com vocês, escrever para vocês, apenas para renovar a consciência de que vocês o conheceram desde o princípio. Não se esqueçam da procedência. Não se esqueçam da origem espiritual de vocês. Não esqueçam do primeiro amor. Não esqueçam do mandamento simples. Não esqueçam do Evangelho sem firulas, sem acréscimos, sem purpurina, sem novas unções, sem novos moveres. Não esqueçam de que o mover do Evangelho é eterno. Não esqueçam de quem vocês têm conhecido desde o princípio, que é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Não esqueçam de que não existem novidades, só existe boa nova. Pais, pessoas maduras, seres que mentoram outros, que já carregam lembranças e conhecimentos. Não fiquem iludidos com os conhecimentos, nem tomados pelas presunções históricas. Fiquem sabendo que a única coisa que vale é se vocês o conhecem desde o princípio, e eu estou falando com vocês porque vocês o conhecem desde o princípio. Não esqueçam das primeiras coisas. Não fiquem impressionados com nada novo que esteja por aí. Voltem para a palavra. Nossa segurança é estarmos ancorados nesse que nós temos conhecido desde o princípio, cuja palavra não mudou e não mudará. E se alguém a mudar diante de vocês, com autoridade podem dizer: seja anátema. Porque esta palavra eu conheço desde o princípio e conheço a Deus. Eu vou fazer 54 anos daqui a alguns meses. Estou pregando o Evangelho desde os 18, embora a primeira vez que eu tenha pregado formalmente diante de grupos humanos eu tivesse 13 anos de idade. Eu já contei isso algumas vezes. Mas me converti aos 18, desde então nunca mais parei de pregar.
milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vezes nesta vida, em todas as circunstâncias possíveis e imagináveis. Mas a minha vontade todo dia não tem nada a ver com esses acúmulos de memória, de experiência, de conhecimentos. Tudo isso é bobagem. No meu auge humano, quando todos queriam me ver o dia inteiro e se eu desse bobeira, eu entrava onde eu quisesse, me levavam para onde eu quisesse, da Casa Branca ao Palácio de Buckingham, era gente chamando para tudo. As pessoas não têm ideia de como eu já fui adulado nesta vida. Eu não sou um idiota porque Deus não me fez assim. No entanto, hoje mesmo de manhã eu estava aqui quieto, quando eu acordei, fiquei umas 3 horas em silêncio aqui no jardim, dizendo: Senhor, eu não sei quanto tempo mais o Senhor tem para mim. Mas eu quero te conhecer como eu te conheci desde o princípio, a vida inteira. Eu quero pedir que aquelas ternuras do princípio só se renovem, só se aprofundem em mim. Que tu me faças um pai, um ser espiritualmente maduro e sábio apenas porque eu mantive a nossa intimidade. Porque eu tenho te conhecido desde o princípio. Aí João prossegue e diz: jovens, esse grupo forte, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. Porque se há uma coisa extremamente difícil, é a experiência da fé na juventude. Com todos esses hormônios em ebuliência, borbulhando, com a mente tomada por ativismos quase que instintuais, com energias sobrando e demandando da gente atividades e interesses e toques e lambidas e provas e conhecimentos e experiências e entradas e percepções. O universo de tentações, o panteão das seduções é muito grande para o jovem. E João diz: eu vos escrevi e vos escrevo, jovens, porque vocês têm vencido o maligno. Porque vocês não são dessa geraçãozinha algodão doce, dissolvível. Ao contrário, vocês estão arregimentando as forças todas de vocês para o enfrentamento do maligno na fé, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja e nem contra a juventude de vocês. É nesse sentido que eu também tenho grande alegria de constatar que o nosso amigo e irmão Joel Júnior, o Jota, é ainda tão jovem e tão homem, tão maduro, tão sóbrio, tão sério. E ninguém despreze a mocidade dele. Eu peguei até essa palavra de Paulo a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, quando eu era bem jovem, levei até para um extremo muito grande, para um outro polo. Eu não queria, eu detestava quando alguém vinha para mim e passava a mão na minha cabeça: olha que coisa linda esse rapaz pregando o evangelho. Eu já nasci homem, vira essa... não passa a mão aqui com essa coisinha de garotinho, porque nem meu pai nunca fez isso. Mãozinha na minha bochecha, eu não tenho essa experiência. Nem minha mãe nunca ficou de bochechinha comigo. Eu nasci meio pronto, de querendo ser levado a sério. Mesmo quando eu vivia como um pecador desgraçado na juventude, eu quero dizer uma coisa a você: eu sempre pequei sério. Nunca soube ficar de pecadinho, de brincadeira. Partindo para as cabeças. Quando encontrei Jesus, me atolei nele. E detestava a ideia de que só porque eu tinha 18 anos de idade alguém podia chegar na imbecilidade dos seus 60 anos, desconectados de Deus, da palavra e de vontade de viver na vida o evangelho, e dizer: meu filho, quando você crescer você aprende. E aí, por causa disso, eu fui para o outro polo. Eu fiquei tão idoso que aos 20 anos, 21, 22 anos de idade, eu devia estar com uns 130. Hoje eu estou um broto, um garoto descontraído perto daquele indivíduo. Por quê, hein?
Porque no meu coração tudo que eu não queria era que a minha juventude fosse fraqueza. Eu tinha dado as minhas forças físicas, emocionais, psicológicas e espirituais para tanta coisa ruim então, e agora eu queria que todo o meu ser, o arregimentar das minhas energias fosse para o enfrentamento do maligno no mundo e na fé. Eu estou falando com você que é jovem, na expectativa de que você não se desperdice, de que você não seja um ser sistematicamente vencido pelo maligno, ao contrário. Eu estou falando com você porque você tem vencido o maligno. Os seus pecados são perdoados e você tem vencido o maligno. Aí João prossegue e diz: filhinhos, outra vez para essa categoria universal de gente que se quebranta e se inclui. Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Claro. Se os vossos pecados são perdoados, quem sabe que os seus pecados são perdoados, esse conhece o Pai, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. É por causa do amor do Pai que os meus pecados são perdoados. E assim João diz: filhinhos, eu vos escrevi. Por quê? Porque conheceis o Pai. Pais, outra vez diz ele, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E conclui: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Usem esta força para o que é bom. E a palavra de Deus permanece em vós. Se vocês permanecerem como filhinhos, que sabem que os seus pecados são perdoados, a palavra permanecerá em vós. E tendes vencido o maligno. Essa é minha palavra a você, meu irmão amado, querido, minha irmã, na Flórida, nas estações do Caminho da Graça, ou você que está me vendo pela VMV TV, nesta hora em que eu faço essa transmissão direta, para este evento das estações do caminho nos Estados Unidos, reunidas na Flórida, e de uma maneira muito especial, no dia de hoje, quando daqui a pouco o meu querido filho Marcelo Quintela vai aí à frente, na Flórida, neste auditório, onde vocês estão reunidos, chamar o Adailton, chamar a família dele, orar com eles e com todos, e chamar o Jota, o Diego, alguns outros irmãos que já estão devidamente investidos, não por nenhuma formalidade humana, porque aqui no Caminho da Graça não existem essas tolices. Isso aí não é um presbitério que vai lá, sem a presença do Marcelo não tem transferência, isso é tudo tolice. Se você pensa isso, dê a descarga nesse dejeto. Aqui no Caminho da Graça, quem usa é o Espírito Santo, a gente só reconhece dons, e o que vai acontecer aí não é porque sem isso nada viesse a haver. Não é assim. Eu tenho dito e vou repetir aqui, não é o superior que ordena o inferior, aqui nós somos todos irmãos, é só circunstância. Aqui não é um homem que autentica e valida o dom do outro, quem valida é o Espírito Santo que deu o dom a ele. Aqui ninguém fica tentando descobrir talentos, talentos brotam como frutos nascem do chão da terra. Aqui no Caminho da Graça, ninguém diz, não tem água suficiente para batizar. Porque se tiver muito, o indivíduo quiser mergulhar, ele mergulha. Se ele estiver achando muito frio, quiser entrar só com a água até o joelho e receber água na cabeça, assim será. Se ele não quiser nem botar o pé dentro d'água, receber uma aspersãozinha do lado de fora, assim seja. E se eu estiver com ele no deserto do Saara e não tiver água, e meu querido, eu tiver saliva na boca, vai no cuspe na lambida, em nome de Jesus. Se eu não tiver nem saliva, vai na areia, porque quem batiza é o Espírito Santo. O homem, no máximo, faz constatações externas daquilo que o Espírito está operando no coração. E assim será, na graça de Deus, aqui no Caminho da Graça, para sempre. E se você que é jovem,
está novinho aí me assistindo em algum lugar, em algum momento, em alguma estação do caminho, em algum ajuntamento do caminho da graça, você vir outro Espírito nascendo, pode se levantar em nome de Jesus e dizer: parem com isto. E não digam, porque o Caio não nos ensinou assim, porque não sou eu que estou ensinando vocês assim. É o Evangelho que me ensina assim, eu só estou transferindo um princípio imutável. Nós não temos nenhum interesse em nos tornarmos imensos. Nós só temos interesse em nos tornarmos profundos na palavra. O mais o Espírito Santo vai fazer, está fazendo. Não tem que haver urdidura, não tem que haver política, não tem que haver estratagemas, não tem que haver coisa alguma, só tem que haver verdade, sinceridade, unção genuína no Espírito Santo. Meu querido irmão, você que está me vendo aí, de todo o coração eu desejo que o Espírito Santo sopre a graça dele com abundância sobre todos vocês. Como eu disse no início, eu vivi dias muito felizes aí na Flórida, mas provavelmente eu tenha vivido alguns dos piores dias da minha existência humana aí na Flórida também. Dias de angústia, de pânico, de opressão indizível, dias de culpa, dias de angústia, dias de sensação de que o mundo inteiro tinha acabado, que estava para além da possibilidade de ser restaurado. Dias de olhar em volta e dizer: Jesus, aonde eu fui parar? O que aconteceu com a minha vida que eu tinha? Hoje, pela manhã, eu estava aqui no jardim. O Edivaldo provavelmente não tem nem como mostrar isso porque está tão escuro, mas eu vou tentar assim mesmo. Edivaldo, você já está acostumado comigo? E se quiser dar uma viradinha nessa luz só um pouquinho para cá, eu quero mostrar aqui esse tronco aqui, ó. Se você poderia dar um zoom até aqui nesse pedaço de tronco. Isso aqui é um eucalipto, que eu obviamente não plantei aqui, não é? Eu enterrei aqui, porque eu crio papagaios, e eu botei uma casinha de madeira aqui em cima para nossa papagainha, para Polly, que é uma gracinha, está novinha, aprendendo a falar. Botei, e aí durante o dia eu colocava a Polly aqui, ela subia, descia, brincava, muitos pássaros aqui no jardim durante o dia. E aí depois de um tempo ela ficou dodói, eu tive que tirá-la. A médica veterinária recomendou que eu a mantivesse num ambiente mais fechado, e eu peguei e tirei tudo. Quando eu ia tirar esse tronco aqui, que ele já não fazia nenhum sentido neste lugar, apesar de eu ter passado óleo queimado, linhaça nele, olha só, ele começou a nascer. Ele já foi cortado há uns 7 meses atrás. A madeira talvez esteja ainda meio verde. E eu enterrei aqui, os processos vitais dela se deflagraram. E agora tem um galinho saindo aqui, tem um outro saindo aqui. Hoje de manhã eu vi que tinha um outro bem pequenininho do lado de cá, aparecendo. É a minha varinha de Arão. Eu me lembrei dela porque eu falei na Flórida, nos dias em que eu imaginei que a minha cepa tinha sido cortada de um modo a não ficar nada. Mas a bondade de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que embora os homens tenham dito: caiu, caiu, foi cortado, foi desarraigado, foi desenraizado, só o Senhor sabia a profundidade do espigão, só o Senhor sabia que eu o conheço e sou conhecido por Ele. E a cepa começou a trazer os seus renovos, a semelhança desse pau que estava vivendo o seu milagre de colocar esses raminhos para fora. O caminho da graça, para mim, é como raminhos dessa cepa, e que irão crescer e crescer e crescer. E um dia, quem sabe, até as pessoas nem acreditem que saiu tanto ramo de um pau considerado
aeroporto. Mas nada está morto se o Senhor não disser a última palavra. E a palavra dele é vida. E essa palavra que eu estou deixando com você, dizendo que de qualquer que seja a cepa ou o tronco cortado, se você o conhece desde o princípio, você sabe que os seus pecados são perdoados, sabe que a sua vocação é para usar a sua força para vencer o maligno pela fé, então vai nascer ramo de vida. Jesus disse: permaneçam em mim, eu permanecerei em você. Se você estiver plantado no chão da graça de Deus no Evangelho, vai nascer ramo de vida sempre. Essa era a palavra que eu queria deixar com você e orar com você agora. Você que está me vendo nesse auditório íntimo aí na Flórida, você que está me vendo em qualquer outro lugar, vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu te trago meu coração feliz e grato pelas tuas misericórdias sobre a minha vida, fazendo com que a cepa decretada morta florescesse num fruto muito melhor. Louvado seja o teu nome. Eu quero pedir que tu derrames em profusão o Espírito Santo sobre os irmãos, as irmãs, os amigos queridos que estão me vendo agora, lá na Flórida ou em qualquer outro lugar. Que tu consoles o coração de cada um, que tu animes, fortaleças, renoves os dons, geres aquela alegria de comunicar o amor de Deus, a alegria, a paixão por Jesus, a vontade de serem testemunhas de Deus no solo americano, nessa hora de tanta insegurança num país acostumado a tanta abastança. Por favor, dá que essas sementinhas que tu dispersaste, que tu semeaste nesse novo mundo, sejam agora sementes de muita graça, de muita vida, de muita esperança, que aqueles que falam inglês percam a inibição e testemunhem a tua palavra em inglês, com ousadia, com alegria, com a vitalidade de quem te conhece desde o princípio. E, por favor, traze o Adailton na tua paz, que ele encontre muita alegria entre nós aqui no Brasil. E guarda o Jota, dando a ele unção dobrada, muita alegria, perseverança e muito amparo e carinho por parte de todos os que o cercarem aí. E agora eu rogo que tu nos aproximes, apesar de haver mares entre nós, muita distância geográfica, que tu nos irmanes de tal modo, por um milagre do Espírito Santo, que seja como se eu tivesse tido o privilégio de abraçar, beijar cada um, e de me sentir abraçado e beijado por todos os irmãos. Eu sei que assim está sendo, porque assim é no Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém.